como nos relacionamos com Deus, como pedimos a Ele e, mais importante, como agradecemos. Sabe, no Antigo Testamento, o povo judeu costumava fazer votos. Era uma prática comum. Prometiam algo a Deus em troca de uma bênção, de uma realização. Era como se dissessem: se o Senhor me ajudar com isso, eu farei aquilo. É uma dinâmica que, de certa forma, traz à tona a ideia de barganha. Mas ao olharmos para a nova aliança, essa prática parece ter desaparecido, não é mesmo? Nos evangelhos, em nenhum momento Jesus nos ensina a fazer promessas em troca de favores. E os apóstolos, em suas cartas, também não nos orientam nesse sentido. O que encontramos na nova aliança é uma proposta radicalmente diferente. É um convite para vivermos pela graça e pela fé. A partir da vinda de Cristo, nosso relacionamento com Deus não é mais baseado em obras, em promessas ou em votos. É sobre dependência, dependência total do Senhor. E isso é libertador. Quando começamos a entender que não somos donos do nosso destino, que não sabemos o que o amanhã nos reserva, somos convidados a nos quebrantar, a nos colocar diante de Deus com humildade, reconhecendo que tudo o que somos e temos é fruto da sua graça. A verdade é que, se vivemos apenas com base em votos e promessas, corremos o risco de nos iludir. É como se estivéssemos tentando controlar o incontrolável. E convenhamos, não temos controle sobre nada. Amanhã pode ser que estejamos aqui ou pode ser que não. Então, por que não nos entregarmos completamente a Cristo? Por que não reconhecermos nossa fragilidade e nossa dependência? E olha, isso não significa que não devamos buscar agradar a Deus. Claro que devemos. Devemos viver em uma constante busca por agradá-lo, caminhando em direção ao que é certo, fugindo do pecado. Mas ao mesmo tempo precisamos ter a certeza de que nossas obras não são o que nos salvam. Não há nada que possamos fazer que pague o preço pelos milagres e pelas bênçãos que recebemos dele. A única obra que realmente teve valor foi o sacrifício de Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdadeira obra que nos salva. Então, como devemos pedir a Deus? Como devemos nos aproximar dele em oração? Acredito que a chave está em fazer isso com um coração humilde, reconhecendo nossa condição de pecadores e a imensa bondade de Deus. Devemos pedir por graça, por sua generosidade infinita, sabendo que não merecemos nada, mas que tudo o que temos é um presente dele. Quando nos aproximamos assim, entendendo que Deus não nos deve nada, mas que ele é amoroso e generoso, nossas orações se tornam mais sinceras, mais profundas. E, sinceramente, não é bom ficar fazendo promessas ou votos. Isso pode nos levar a um lugar de frustração. Se não cumprimos, nos sentimos culpados. Se cumprimos, pode ser que isso nos leve a achar que temos algum tipo de controle ou mérito. A verdade é que Deus já conhece nosso coração. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. E Ele está sempre disposto a nos ouvir, a nos acolher em nossas súplicas. Quando oramos, podemos simplesmente dizer: Senhor, eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua ajuda. E ao mesmo tempo, é fundamental que expressemos nossa gratidão. Agradecer a Deus não é apenas uma formalidade. É reconhecer que tudo o que temos é dele. É lembrar que mesmo nas dificuldades Ele está ao nosso lado, nos sustentando, nos guiando. Agradecer é um ato de fé, é um reconhecimento de que, apesar das circunstâncias, Deus é bom e fiel. E ao agradecer, podemos lembrar das pequenas coisas. Às vezes nos concentramos tanto nas grandes bênçãos que esquecemos de valorizar os pequenos detalhes do dia a dia. Um sorriso, um abraço, a luz do sol, a comida na mesa, tudo isso é presente de Deus. E quando começamos a ver a vida dessa maneira, nossa atitude muda. Passamos a viver com um coração grato, e isso transforma nossa perspectiva. Portanto, ao invés de fazer promessas, que tal simplesmente se entregar? Que tal confiar em Deus e pedir a Ele que atenda suas súplicas por graça, bondade e generosidade? Que tal se permitir ser vulnerável diante dele, reconhecendo que você não é perfeito, mas que está buscando uma relação verdadeira e sincera? Isso é o que Deus deseja de nós, um coração quebrantado, uma mente aberta, uma alma que anseia por Ele. E ao final do dia, quando olhamos para trás e refletimos sobre tudo o que vivemos, que possamos sempre nos lembrar de agradecer.
Agradecer não só pelas bênçãos, mas também pelas lições, pelas dificuldades que nos moldam e nos aproximam dele. Afinal, a vida é uma jornada, e cada passo que damos é uma oportunidade de nos aproximarmos mais do nosso Criador. Então vamos pedir e agradecer a Deus, não com promessas e votos, mas com um coração sincero, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem dele. Que possamos viver na dependência da sua graça, sempre buscando agradá-lo, mas sabendo que, acima de tudo, somos amados e aceitos por ele, independentemente das nossas falhas.